E agora a gente vai falar sobre a seca extrema. Diante da seca extrema no Amazonas, os barqueiros da Marina do Davi têm sofrido com os impactos da vazante. Em meio a um cenário caótico, as atividades por lá continuam ocorrendo todos os dias. E eles vão continuar as viagens para não prejudicar a população ribeirinha. Conhecida por ser um dos principais pontos de saída para praias e flutuantes, a Marina do Davi, na zona oeste de Manaus, se transformou em um enorme terreno. Carros e pedestres dividem o mesmo espaço, onde geralmente só tem água. Em razão da descida do rio Tarumã-Mirim, surgem grandes pedras, muita areia, lama e lixo ao redor dos barcos e casas flutuantes. Quando o rio está cheio, essa parte onde nós estamos permanece submersa. Porém, agora a realidade é outra. É possível andar a pé tranquilamente, já que a onda de calor tem deixado o solo firme. E se antes era mais fácil chegar às lanchas que atracavam por aqui, hoje se faz necessário caminhar bastante até a balsa onde elas estão e que a cada dia vão ficando mais longe da margem. No meio do caminho nós encontramos o seu Francisco Raimundo, que está indo para a comunidade Nossa Senhora de Fátima, e ele está levando aí um ar-condicionado. Seu Francisco, agora o senhor está tendo que andar um pouquinho mais dali daquela parte até onde os barcos. Até onde está a balsa lá, né? Aí daí tem que atravessar, né? E de lá tem mais 1 quilômetro, lá da beira para lá, entendeu? Aí não tem como a gente ir. E o melhor mesmo é andar. Sim. E haja força, né? O senhor está aqui com ar-condicionado e mais 2 sacolas. Estou esperando o rapaz ali para vir pegar, carregador, né? Para levar para lá. Aí eu vou pegar meu bote e vou atravessar. Entre um vai e vem pelas passarelas, conhecemos Fátima e Francisca, moradoras da comunidade Agrovila. Em um período normal do ano, o trajeto para chegar lá dura cerca de 1 hora, mas agora esse tempo dobrou. Eu saí de casa às 6h30, esperando a canoa para trazer a gente até ali no pontão, lá que a gente pega outra lancha para chegar até aqui. E é esse o trajeto. É muito sacrificoso, mano, para onde nós moramos. Nós moramos lá para a última comunidade para a gente vir, meu Deus do céu, é no meio de sol quente. Aqui a gente desce da canoa e tá arriscado nós ficar presos para a banda de lá. Eu vim porque eu tinha que vir mesmo. Atualmente, 9 comunidades ribeirinhas fazem parte do trajeto diário feito pelos cooperados da Marina. Milton trabalha no setor há 24 anos. Ele diz que a seca deste ano se assemelha com a de 2010, uma das maiores já registradas. Com menos água nos rios, todo dia é um desafio, principalmente para a embarcação não encalhar. A embarcação nossa normal, a média de 48 a 52 passageiros. Agora é 18, 15, 16. E às vezes a gente só sai daqui com 8, 5 passageiros. Às vezes tem alguns colegas que dá sorte de sair com a lotação dele. Às vezes encalha no rio. Está sendo meio dificultoso para mim. Porque como eu estou grávida e está sendo muito ruim, porque tem que pegar a canoa ainda ali bem. Aí tem que subir ainda umas praias lá e tá. Você tem que andar mais então. Uhum. Em dias normais, uma embarcação como essa chega a ficar completamente lotada. Mas à medida que o fluxo de pessoas cai, também é necessário trocar a embarcação por uma menor. E por mais que haja só um passageiro, os barqueiros aqui na Marina do Davi dizem que vão seguir com um compromisso diário para não deixar os comunitários na mão. A gente não tem deixado porque a gente querendo ou não, temos compromisso com os comunitários, né? E nós levamos, estamos continuando, levamos até a comunidade Nossa Senhora
Senhora de Fátima, próximo. De lá tem as outras pessoas com rabeta que transportam até as comunidades. Fazer com que as atividades que demandam de boa logística pela região do Tarumã não sejam paralisadas tem sido complicado. E enquanto a chuva não vem e o rio não sobe, o jeito é aguardar tudo voltar ao normal. O senhor chegou a ter o seu bote encalhado por conta dessa situação? Sim. Não teve nem as contas de vezes que eu empurrava da lama para lá, da lama para lá. Mas é assim mesmo, né? E vamos esperar que melhore. Impressionante o cenário, né? Para quem é frequentador da Marina do Davi, percebe o quão diferente esse cenário está. A base, né? A casa flutuante em que a gente faz a embarcação para os pequenos barcos, é essa aqui, ó. E olha onde ela está, né? É um cenário completamente diferente, assustador e que continua e de forma acelerada. Por causa dessa vazante acentuada dos rios, algumas espécies de peixes estão em falta e caras nas feiras de Manaus. A Federação dos Pescadores do Amazonas aponta que o aumento no preço do pescado deve chegar em média a 18%. A solução para muita gente está sendo substituir o pescado pelo frango. A Feira da Manaus Moderna é o principal ponto de distribuição de peixe para o mercado consumidor da capital. Bruce trabalha aqui há mais de 20 anos. E pela experiência, sentiu uma diminuição na oferta de peixe por causa da descida dos rios. Os peixes estão morrendo, né, da seca, da quentura, né? Os peixes estão morrendo, mas aqui na Manaus Moderna nós procuramos fazer um valor adequado para chamar a atenção dos clientes, né? A gente não encontra matrinchã, por exemplo, em todos os boxes da feira. E quando tem, o preço varia de 50 a 70 reais. Se tiver duas bancas que tem a matrinchã é muito, tá entendendo? Porque o valor dela é alto. A maioria dos pessoal compra de viveiro, entendeu? Porque da natureza mesmo tá sumida ela. Na banca do Leandro, há um mês, o quilo do tambaqui de rio estava sendo comercializado a 12 reais. Agora subiu para 18, 20 reais. A estratégia foi congelar uma quantidade do pescado para manter o preço atual. Vazante, quando ela é muito grande, os próprios frigoríficos continuam mantendo não só a quantidade de peixe, mas a qualidade e o valor com preço baixo. Segundo o Sindicato da Pesca do Amazonas, o abastecimento de pescado aqui na capital amazonense já está comprometido, com redução de pelo menos 15% por conta da logística, que é afetada diretamente pela vazante dos rios. E aí o impacto também é direto lá na ponta, porque o preço do peixe na capital amazonense também já aumentou. Nós estamos com um problema de perda de grandes e grandes toneladas das espécies dos peixes, como o urimatã, como o jaraqui, como o pacu, como a sardinha e todas as outras demais espécies de peixe. A tendência é ter uma redução nessa oferta aqui em Manaus. Isso quer dizer que quando há pequena produção, a tendência é de aumento no preço do pescado. Estamos estimando aí entre de 8 até 10 a 12%, sendo o preço majorado para o consumidor final. Para quem gosta de peixe, fique atento, porque começou ontem o período de defeso do tambaqui, que vai até março do ano que vem. Isso significa, na prática, que nesse período a captura está proibida na bacia amazônica, medida que visa a preservação e manutenção dos estoques e garantia de reprodução da principal espécie de pescado comercializado no Amazonas. Agora, a venda, revenda e distribuição só é permitida por viveiros credenciados pelo IBAMA. E por conta da interdição da Praia da Ponta Negra por 90 dias, 30 permissionários que trabalham em quiosques vão receber o auxílio financeiro de R$1.000. Esse benefício será pago durante 3 meses. Ingrid trabalha há 5 anos na Praia da Ponta Negra. A venda de bebidas não faz diferença na hora de calcular o lucro. O aluguel de guarda-sóis e cadeiras é a fonte de renda da permissionária. Durante a semana, quando a sombra está lá embaixo, de segunda a sexta é 25 e no sábado e domingo 50, morre até nos R$40. Já aqui em cima só é o consumo.
Conforme o cliente for bebendo, aí assim vai. Mas aqui a renda maior vem do aluguel do sombreiro? Do sombreiro. A gente sobrevive do sombreiro. Se a gente for beber só de viver só de bebida, a gente não vai ver troca por dinheiro, moeda. Ela está na lista dos 30 permissionários que têm licença para trabalhar na praia, mas que vão ficar prejudicados com a interdição da mesma. Para minimizar os impactos, os empreendedores vão receber um auxílio emergencial durante 3 meses, com parcelas de R$1.000. A primeira deve ser paga no fim de outubro. Para manter o complexo da Ponta Negra ativo, mesmo com a praia interditada, a Prefeitura vai lançar uma série de programações para manter o cenário movimentado e, assim, não prejudicar os permissionários que trabalham no calçadão. A programação natalina foi adiantada para 24 de outubro. A decoração, tudo que aqui vai ser exposto, deve chamar a atenção de um grande público. E o governador Wilson Lima divulgou na tarde de ontem novas ações de enfrentamento sobre a estiagem aqui no Amazonas. Entre várias medidas, uma delas é o adiamento do pagamento do auxílio estadual permanente. Entre as medidas divulgadas pelo governador Wilson Lima está a divulgação do boletim diário, a situação dos municípios que entraram em emergência, em alerta, em situação e dentro também da normalidade. Será ainda divulgado um painel sobre o desmatamento e queimadas no estado. O governador ainda pontuou o adiantamento para o pagamento do auxílio estadual permanente e que será feito o pagamento ainda nesta sexta-feira, tanto para o interior quanto para a capital. Segundo Wilson Lima, foi enviado para a Assembleia Legislativa uma mensagem para anistiar pequenos produtores que estão em prejuízo e que estão em municípios de situação de emergência. Nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa uma mensagem para anistiar aqueles produtores que tiveram prejuízos e estão em municípios em situação de emergência e que tiveram operação de crédito junto à FEAM. E aí, naturalmente, que a FEAM estabelece alguns critérios para que essa anistia efetivamente seja feita. Lembrando que essa anistia ela só vai valer para produtores, para pequenos produtores. E a gente está calculando que a anistia deve ser algo em torno de R$9 milhões. E isso vai depender também do prejuízo que tiverem esses pequenos produtores. Segundo Wilson Lima, há uma equipe do governo do Amazonas também na região do Médio Solimões, junto com o IBAMA e os demais institutos para acompanhar de perto a situação em que os botos se encontram e tentar resgatar os animais que ainda estão vivos. E olha só, eu falei adiamento, na verdade é adiantamento, né? Eles vão antecipar esse pagamento. Além disso, dessas medidas que você acabou de acompanhar aqui, o governo do estado vai isentar os pratos do Prato Cheio, que é um programa de alimentação, né, e que existe em vários municípios. Inclusive, os municípios que já decretaram situação de alerta ou de emergência, que tem o programa do Prato Cheio, todos eles já vão participar dessa isenção. Por enquanto, 6 municípios, incluindo a capital Manaus, ou seja, 16 municípios em situação de emergência já tem essa isenção, inclusive os restaurantes que funcionam aqui na capital. É um preço simbólico, o pagamento é de R$1, porém durante todo esse período vai ser isento, tá? Já para ficar bem claro para todos vocês que se alimentam através desse programa de nutrição que é espalhado em vários municípios do Amazonas. E o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu na tarde de ontem com ministros e outras autoridades. O assunto? A seca extrema que está afetando o Amazonas. E eu vou conversar com o Igor Damasceno sobre esse assunto para trazer mais detalhes para a gente. O Igor está lá em Brasília. Bom dia para você. O que foi tratado, o que foi discutido e definido durante essa reunião, Igor? Adriane, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Os ministros e o vice-presidente Geraldo Alckmin estão em comitiva, se deslocando nesse exato momento para o estado do Amazonas. Eles vão fazer uma visita técnica nas áreas mais afetadas pela estiagem deste ano. Inclusive, nós temos uma agenda da atuação dessa comitiva presidencial. Essa agenda vai ser cumprida até às 11 horas
da manhã. Vou pedir para colocar no ar agora. A gente percebe que às 8h30 da manhã, no horário local, é o momento, é o horário em que essa comitiva vai desembarcar na base aérea de Manaus. Estão previstos 2 sobrevoos imediatamente, logo depois que essa comitiva chega aí no estado do Amazonas. Ainda não está confirmado, mas há sim a expectativa dessa comitiva liderada por Geraldo Alckmin acabar conversando com lideranças comunitárias. Também tem um encontro previsto com o governador Wilson Lima e com o prefeito Davi Almeida. Então essa vai ser a manhã de atividades dessa comitiva presidencial, liderada por Geraldo Alckmin, aí em Manaus. Às 11 horas da manhã está prevista uma coletiva de imprensa, onde os ministros e o vice-presidente vão conversar a respeito dessas primeiras obras que o governo federal vai fazer aí no estado para minimizar os impactos desse período de seca. Ontem, como você bem adiantou, Adriane, foi feita uma reunião ministerial com a presença de pelo menos 7 ministros e secretários ali no ministério liderado por Geraldo Alckmin. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, por exemplo, ele confirmou que o serviço de dragagem no Rio Solimões, ali na altura de Benjamin Constant, já vai começar ainda hoje. Inclusive, nós temos imagens das dragas que vão fazer esse serviço. As dragas começam a entrar em operação hoje para trazer esses serviços de mais profundidade no rio e, assim, facilitar a trafegabilidade das balsas e dos barcos que transitam ali por Benjamin Constant. Essas obras, esses serviços estão previstos para durar algo em torno de 30 dias, ao custo de R$38 milhões. O serviço de dragagem, ao todo, vai custar quase R$140 milhões, porque ainda há previsto, daqui 2 semanas, o serviço de dragagem no Rio Madeira. Vamos ouvir o que disse o ministro Silvio Costa Filho. A dragagem de R$38 milhões será dada amanhã. Serão 30 dias de obras de dragagem para a primeira etapa, que é de Tabatinga a Benjamin Constant. E no Rio Madeiro, em 15 dias a ordem de serviço está sendo dada e vai demorar em torno de 45 dias essa obra. E além disso, outras ações integradas de dragagem estão sendo formuladas. É um problema que tem que ser atacado de maneira emergencial e as dragas demoram em torno de 8 a 10 dias para chegar. Então, todas essas ações demoram em torno de 30 a 45, 60 dias. Bom, quem também participou dessa reunião foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela finalmente resolveu conversar com a imprensa para falar a respeito das ações do MMA em ajuda ao governo do estado do Amazonas. Marina Silva anunciou 2 medidas. A primeira delas é em conjunto com o Ministério dos Povos Indígenas. Tanto o MMA quanto o MPI têm feito contato com lideranças indígenas para trazer um olhar especial para essas pessoas que também têm sido afetadas pela seca. Então, essas pessoas, esses indígenas, eles vão receber, inclusive, cestas básicas com peixe, que é a principal proteína de consumo dos povos originários e que tem sido afetado por causa dessa estiagem. Marina Silva ainda confirmou o número de 190 brigadistas que já vão atuar aí no estado. Eles já chegaram no Amazonas, além de técnicos do IBAMA e do ICMBio. Vamos ouvir a ministra. Nós temos 2 frentes de incêndio. Uma delas é o incêndio por desmatamento, que é mais na região ali do sul do Amazonas. A outra é no entorno da cidade, de Manaus. E aí são incêndios urbanos, queima de quintal, limpeza de quintal, e isso cria uma situação insustentável para a população, com prejuízo muito grande, principalmente para crianças e idosos. Nas áreas de desmatamento mais remoto, o IBAMA está trabalhando, ainda que tivéssemos uma redução de 50% dos focos de queimada, de 48% do desmatamento, e mandamos um reforço de 191 brigadistas para atuarem de forma emergencial em vários municípios. Bom,
Bom, já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a energia, a segurança energética está confirmada pelo menos para os próximos 30 dias nas regiões mais remotas. Vamos ouvir o que ele disse. Nós soltamos uma determinação a todo o sistema de abastecimento dos setores isolados, inclusive são 169 a óleo diesel na Amazônia, e a estocagem foi feita no dia 29/7 e no dia 30/8 a estocagem máxima desses sistemas isolados, o que nos dá um certo conforto, pelo menos pelos próximos 30 dias, que esses sistemas isolados estarão com suprimento garantido ao povo brasileiro. Bom, e o ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, ele confirmou a ajuda humanitária nas áreas mais distantes, com água, combustível e também alimentos. Vamos ouvir. Nós estamos, o governo federal, assessorando todos os 58 municípios para preparar os seus planos de ajuda humanitária. E no decorrer dessa semana, recepcionando esses planos, apoiarmos os 58 municípios com alimentação, água e combustível. Basicamente, é o foco prioritário esses produtos, uma vez que o Ministério da Saúde vai entrar com a parte do apoio no que diz respeito aos kits de medicamentos. Bom, a gente fica então na expectativa da chegada desses e de outros ministros, além do vice-presidente Geraldo Alckmin aí em Manaus. A previsão é que eles desembarquem daqui a pouquinho. A Alckmin vai representando Lula, que ainda se recupera de uma cirurgia. Adriane. Igor, esses dados que a ministra Marina Silva citou de redução, eles reduziram em relação a setembro do ano passado, mas é a maior quantidade de queimadas registradas desde 97 que é medido, é o segundo pior ano. Só que, diferente do ano passado, a gente está numa das vazantes mais severas. Então, junta as duas coisas, juntamente com o El Niño e aquecimento, que tornam esse ano ainda pior do que foi o ano passado. Ela chegou a falar da BR-319, porque isso tem sido uma das pautas, inclusive questionadas e criticadas pelos parlamentares aqui do Amazonas, porque sem rio, já que nossos rios são estradas, a gente fica mais isolado do que já é. Ela chegou a falar sobre a possibilidade, por conta desse impasse que existe do Ministério de Meio Ambiente e 319? A ministra Marina Silva não falou a respeito dessas obras da BR-319 aí no trecho do Amazonas. A gente sabe que a bancada federal tem criticado o governo federal por causa dessas obras que poderiam acontecer por meio do novo PAC e não estão acontecendo, muito por causa da Marina Silva. O Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o IBAMA, não tem liberado as obras de pavimentação asfáltica aí na BR-319 no Amazonas. O trecho que vai receber financiamento do PAC é somente em Rondônia e os parlamentares federais do estado têm dito que isso pode atrapalhar ainda mais a recuperação dos rios. Então, Marina Silva continua sendo contra, continua se posicionando contra as obras da BR-319, que continua parada e atrapalhando a trafegabilidade. Adriane. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.